Olá, alunos da Destaque Treinamentos. Eu sou o instrutor Olair Júnior. Nós estamos aqui na Destaque Treinamentos hoje, sediado em Aracruz, Espírito Santo, empresa especializada em cursos de trânsito e máquinas pesadas, né? Nós estamos aqui hoje para falar de direção defensiva, né? E todas as regras que vão aí te favorecer no trânsito para que você possa sempre estar prevendo e evitando o acidente que ninguém quer que aconteça, né? Então nós vamos estar aqui realizando esse curso hoje para sempre deixar vocês atualizados e cientes do direito e dever de vocês. Olá, alunos, eu sou o professor Olair. A gente veio aqui hoje conversar sobre direção defensiva, né? Direção defensiva é uma das matérias mais importantes para você condutor. São aquelas regras que você utiliza diariamente, né? Que você tem que estar atento o tempo todo. Então a gente vem aqui falar sobre educação para o trânsito, sobre as regras para você poder ir para o trânsito, né? Porque toda vez que você vai colocar o veículo, você tem que fazer uns check-ups, você tem que estar bem física e psicologicamente. Então a gente vai falar aqui sobre educação, sobre esses cuidados com você, com o seu veículo, para que você possa estar sempre evitando situações de risco, prevenindo assim situações de acidente, que é a parte ruim que ninguém quer no trânsito. Para começar, a gente tem que ter sempre uma frase em mente: eu não devo constituir risco aos demais elementos do trânsito. Essa frase é crucial para você entender o que é estar no trânsito. Quando a gente vem falar em educação para o trânsito, a gente tem que entender que o trânsito é uma coletividade, né? A gente tem que entender que cada veículo tem uma pessoa, tem um condutor que tem todas as suas diferenças, né? Então a gente tem que conviver com essas diferenças. Fundamental entender que o trânsito é feito por pessoas, né? Então a gente tem que respeitar o direito dos outros, saber o que fazer. Então seguir direitos e deveres é fundamental. E como é que a gente faz isso, né? O que é a direção defensiva? Então a gente vai entender que é fundamental a gente ter comportamentos seguros no trânsito, para que a gente possa sempre seguir a diretriz de preservação da vida, da saúde e do meio ambiente. Essas regras estão constantes lá no Código de Trânsito. Esse é o principal, a principal função da existência do Código de Trânsito: preservação da vida, da saúde e do meio ambiente, ok? Então, para estar no trânsito, é fundamental que você o estude, que você tenha conhecimento para ir para o trânsito com segurança, né? E a direção defensiva vai te ajudar muito nesse ponto, né? Para você poder proteger a si mesmo, seus familiares e aqueles que estão em volta de você, que é fundamental isso para a gente, né? Porque mais importante não é você cumprir a sua ida e volta, é você cumprir a sua saída, né, com segurança, e voltar para aqueles que te esperam em casa com segurança também, né? Então é fundamental a gente seguir o trânsito com respeito, solidariedade, compreensão, né, bom senso e cordialidade. Esses 5 princípios aí, todos eles fazem parte da educação para o trânsito e nós vamos deixar eles bem falados aqui para vocês, ok? O motorista defensivo, ele normalmente é uma boa pessoa, né, que segue suas regras, que sabe dos seus direitos, dos seus deveres e como agir em família e sociedade, né? Portanto, é um bom cidadão, respeitoso dos seus direitos e deveres. Agora, direção defensiva, alunos, o que é? Como é que a gente vai definir o que é direção defensiva, né? O conceito de direção defensiva é simples. Direção defensiva é você dirigir de modo a evitar acidentes, independentemente das ações incorretas de outros condutores e das condições adversas que se apresentem. Então veja bem, nós temos 3 pontos-chave, né? 3 pontos-chave nesse conceito. O primeiro e fundamental é você dirigir para evitar acidentes. O problema todo é que quando a gente fala do conceito de acidente, né, o acidente tem 2 definições. O acidente ele pode ser evitável ou inevitável. O que seria um acidente evitável? O acidente evitável é aquele em que você não fez tudo o que podia e deveria para evitar o resultado fim, que foi o acidente. Mas professor, como isso? O acidente, aluno, nesse caso do evitável, ele já aconteceu.
Aí quando o condutor está ali pensando no que aconteceu, ele pensa da seguinte maneira, ele fala assim: se eu não tivesse entrado para ultrapassar em local proibido, não teria acontecido o acidente. Então esse é o pensamento que vocês têm que ter. Quando o acidente ele é evitável, você não fez tudo o que deveria. Então é simples, para evitar um acidente, você tem que seguir a regra. Só que o problema é que o acidente, ele também tem outra definição, chamado de acidente inevitável, que é aquele em que o condutor, ele faz tudo o que pode e o que deve para evitar o acidente, mas ainda assim o resultado, acidente, acontece. Então a gente tem que estar sempre dirigindo com atenção, né? Todos os conceitos da direção defensiva que logo nós vamos passar para vocês. Beleza? O segundo ponto-chave do conceito da direção defensiva é eu dirigir para evitar o acidente, né? Independentemente das ações incorretas dos outros condutores. Como é que eu faço isso? O condutor, você que está dirigindo, você tem um controle do seu veículo. Você tem que tomar todas as atitudes necessárias para evitar o acidente. Como eu disse, dirigir com atenção, né? Prevendo situações de risco, ter conhecimento de tudo, só que você não pode prever o que o outro condutor vai fazer. Então, dirigindo com atenção já é um ponto interessante, já é um ponto fundamental para você visualizar o condutor fazendo alguma coisa errada e assim tomar atitudes para evitar o acidente. Então, é fundamental que você esteja atento para evitar o acidente, mesmo quando o outro condutor toma atitudes indevidas no trânsito. Ok? No terceiro ponto-chave do nosso conceito de direção defensiva, nós vamos falar das condições adversas. O que seriam condições adversas? Condições adversas, pessoal, é tudo que foge da normalidade do trânsito. Contudo, o que seria uma condição normal no trânsito? Condição normal no trânsito seria um trânsito sem outros veículos, sem pedestres na calçada ou atravessando a via, sem chuva, sem aclive, sem declive, sem curvas. Então, condutor, a condição adversa vai estar sempre presente durante o seu trajeto. Então a gente tem que evitar acidente mesmo quando se encontra em situação de chuva, com muitos pedestres na via, com outros veículos causando engarrafamento. Esse é o detalhe. Então, para definir, para ficar bem registrado aí no aprendizado de vocês, a direção defensiva é eu dirigir para evitar acidentes, independentemente das ações incorretas de outros condutores e das condições adversas que se apresentem. Ok? Falando ainda de direção defensiva, a direção defensiva ela tem duas modalidades. A direção defensiva ela pode ser corretiva ou preventiva. Vamos falar primeiro da preventiva. A prevenção de acidentes, alunos, ela tem que ser uma atitude constante do condutor. O condutor tem que estar sempre prevendo situações de risco para evitar os acidentes. Então a direção defensiva preventiva é aquela que você tem que adotar durante todo o seu trajeto, prevendo situações de risco, tomando atitudes a tempo, né, de evitar o acidente. A direção defensiva corretiva é aquela em que você está no seu trajeto e o problema se apresenta, né? Um condutor inicia uma ultrapassagem devida, faz alguma coisa em discordância com o Código de Trânsito. Você, condutor defensivo e atento, você toma atitudes corretivas para evitar aquele choque, para evitar o acidente. Então, essa é a segunda modalidade de direção defensiva, que é a corretiva, ok? Olá, alunos, então agora nós vamos falar, né? Nós já conceituamos para vocês o que é a direção defensiva, já demos alguns detalhes, só que nós temos que entender que o acidente ele acontece. Na estatística do nosso país, nós temos aí 90% dos acidentes, a culpa é de um motorista, né? São atitudes incorretas, decisões indevidas que o condutor toma que levam ao acidente. Né? Muito condutor pensa aí em estrada ruim, em má manutenção do veículo, mas não, a estatística nos diz que 90% dos acidentes é culpa do motorista. 6% por falha mecânica e 4% por má conservação das pistas. Então a gente tem que tomar cuidado e está em nossas mãos, né, fazer o trânsito um lugar melhor, porque o trânsito só muda se você mudar. Então, quais são essas decisões erradas do condutor? Quais são essas atitudes ruins? Nós vamos falar agora dos elementos negativos que o condutor leva para trás do volante. São 3, né? Nós vamos falar aqui de negligência,
imprudência e imperícia. Condutores, você agindo com qualquer uma dessas atitudes, você já está propício a entrar, a se envolver no acidente. Tem condutor aí que já está agindo com as três juntas, então nós temos que trabalhar para evitar isso. O que seria uma negligência no trânsito? A negligência é quando você tem um descaso, um desleixo, deixa de fazer o que você tem obrigação de fazer. Como, por exemplo, a manutenção periódica ou preventiva do seu veículo, né? É fundamental a gente entender isso. Então, você não faz o que deve. Vamos dar exemplo para ficar mais simples? Pneu careca, né? O pneu careca é o exemplo mais característico aí da negligência no nosso país. Então, quando você se propõe a sair com o veículo sem manutenção, dando o exemplo do pneu careca, você tem que entender que você sai com o clima firme. O tempo tá aberto, sol, mas no meio do dia começa a chover. Você com o pneu careca, você pode não conseguir parar o veículo a tempo de deixar uma família atravessar a faixa de pedestres. Então, a gente não pode deixar a negligência fazer parte do nosso dia a dia. Como é que a gente reverte isso? Tomando atitudes preventivas, não deixando o veículo em má conservação, né? Tendo sempre atenção à sinalização da via e nada de descaso com essa mesma sinalização. Então a gente tem que sempre deixar a negligência de lado para poder fazer do trânsito um trânsito mais seguro. Ok? A segunda atitude negativa do condutor atrás do volante é quando ele age com imprudência. Imprudência, condutores, é quando a gente não segue as regras do Código de Trânsito. A gente quebra a lei, a gente vai contra a legislação de trânsito. Isso não pode acontecer em momento nenhum. O condutor, principalmente o condutor profissional, ele tem que entender que ele tem que seguir as regras de trânsito. É sinalização, é marcação viária, né, que a gente fala aqui de sinalização horizontal e vertical, né, tudo isso são regras e está baseado no Código de Trânsito. Então, quando você quebra uma regra dessa, você está sendo imprudente, né? Avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade, dirigir embriagado, tudo isso são exemplos de imprudência que vai com certeza te levar ao acidente. Então, deixe isso fora da sua condução e não seja imprudente atrás do volante, ok? O terceiro elemento negativo para o condutor é a imperícia. Né? O que seria a imperícia? Eu costumo sempre falar nas minhas aulas presenciais que ninguém nasce sabendo. Ok? Você só reverte uma imperícia quando você treina, quando você aprende e transforma isso em habilidade. Ok? Então, a gente tem que ser perito no trânsito. O condutor jamais pode pegar essa habilidade, todo aprendizado, e transformar em autoconfiança. O condutor não pode ser autoconfiante no trânsito porque você não sabe o que vai acontecer na próxima esquina. Então a gente tem que ser perito, porém sempre prevendo situações de risco, sempre seguindo a lei. Então a imperícia para o condutor também não é um elemento legal, não é um elemento que vai te favorecer. Então, para reverter a imperícia, sempre pegue todos os aprendizados e transforme em habilidade. Contudo, o condutor ele pode ser imperito em algumas situações. A principal que a gente acabou de falar é a falta de habilidade. Para nós, motoristas profissionais, nós ainda temos uma imperícia quando se trata de documento. Ok? O condutor, por exemplo, que é habilitado na categoria D somente, para dirigir um veículo de transporte coletivo de passageiros, ele também tem que ser formado num curso especializado de transporte coletivo de passageiros. Então, esse é um exemplo da imperícia quando se trata de documento. Ok? Então, nós vamos deixar isso bem pontuado para vocês. Nada de imperícia, transforme todo o seu aprendizado, habilidade em ações práticas para evitar a imperícia, ok? Agora, nós já deixamos para vocês bem claro as atitudes negativas que vocês têm que evitar no trânsito, né? Citando novamente, negligência, imprudência e imperícia. Em contrapartida a essas atitudes negativas, nós temos 5 elementos positivos que vão fazer de você um condutor defensivo, que são conhecimento, atenção, previsão, habilidade e decisão. Tudo isso cumulados com ações corretas. Então vamos falar de um pouquinho de cada um desses aí, para vocês entenderem, gravarem isso e jamais deixarem de ter isso
na condução do veículo de vocês, ok? O que seria o condutor agir com conhecimento? Primeiramente, condutores, o conhecimento é o conhecimento das leis. Quando a gente fala em leis de trânsito, em leis nacionais, né, quando a gente pega o ordenamento jurídico nacional, sempre quando é citado um condutor habilitado, as leis dizem que o condutor habilitado conhece os 341 artigos do Código e suas atualizações. Então, o condutor é imprescindível que ele tenha conhecimento das regras. Ele não pode se esquivar de uma abordagem, de uma notificação de infração, dizendo que não sabe daquela regra, né? Então, o condutor tem que ter conhecimento. Para começar, conhecimento do Código de Trânsito. Só que só o conhecimento da lei vai bastar para você que está o dia a dia no trânsito? Com certeza não. Então o condutor ele tem que conhecer também o trajeto, né? Saber, vou para tal destino, então você tem que procurar conhecimento desse trajeto para evitar situações de risco, né? Todos os detalhes por onde você vai passar é fundamental. Conhecer também o veículo que você vai dirigir. Aqui nós estamos falando de motoristas que dirigem veículos da categoria A até a categoria E. Né? Então é uma infinidade de veículos e cada veículo tem sua peculiaridade. Então conhecer o veículo é fundamental para você não se colocar em situações de risco. Conhecimento também de si próprio condutor é fundamental. Não tem como alguém apontar as suas falhas, somente você vai saber o que fazer. Se você não pode dirigir à noite, não se aventure, né? É assim que você conhece. Então o autoconhecimento, o conhecimento de suas limitações e evitar dirigir nas suas limitações é fundamental. A última parte do conhecimento, condutor, é você conhecer a si próprio. É você entender as suas limitações e não exagerar e não passar do seu limite, entrando assim em situações de risco. Então, esse é o primeiro elemento da condução da direção defensiva, é o conhecimento. O segundo elemento da direção defensiva é a atenção. Condutor, não tem como você dirigir sem atenção. Mas como assim atenção, professor? Para falar da matéria, nós temos três conceitos distintos de atenção. Nós temos aí a atenção fixa, a atenção dispersiva e a atenção difusa, né? Quando a gente fala da atenção fixa, ela não é adequada para o condutor. O condutor não pode estar com o olhar fixo em apenas um ponto do trânsito. Você não pode estar olhando só imediatamente para o veículo na sua frente. Então, a atenção fixa não é adequada para você, condutor. Nós temos ainda a atenção dispersiva. O que é um condutor disperso? É aquele que presta atenção em tudo menos no trânsito. É um condutor que está desatento, mexendo em celular, trocando música, conversando, né, exageradamente com o passageiro ao lado. Então o condutor não pode ter uma atenção dispersiva. A atenção adequada para você, condutor, é a atenção que nós chamamos de difusa. É aquela em que o condutor está atento em todos os elementos do trânsito. Ele está atento imediatamente à frente do seu veículo, mas ele está olhando um semáforo mais à frente, o que outros veículos estão fazendo na frente. Dos lados, tem muita coisa acontecendo, nós temos pedestres, né? Nós temos veículos estacionando, entrando num cruzamento de vias. E atrás, condutor, nós temos que estar atento. Atrás também nós temos retrovisores e nós temos que estar atento nos veículos e no que está acontecendo atrás do nosso veículo também, para que assim a gente seja um condutor atento em todos os elementos do trânsito, ok? O terceiro elemento da direção defensiva é a previsão. Nós temos que ter previsão de situações de risco. Nós já falamos para vocês que a prevenção é a atitude constante do condutor no trânsito. Assim, o condutor ele vai estar atento, prevendo situações de risco e tomando atitudes antecipadamente daquele risco se transformar em uma situação de perigo iminente ou do propriamente dito acidente. Então, sempre esteja prevendo situações, né, de risco no trânsito. Falando ainda da previsão como elemento da direção defensiva, como é que a gente faz para entender? Vamos dar um exemplo para ficar bem claro? Então, se você passar 9 horas, né, da manhã em frente a uma escola, provavelmente você vai conseguir dirigir normalmente, no limite de velocidade, sem problemas. Agora, se você passar em frente a uma escola por volta de meio-dia, no horário que a escola libera os alunos, você já tem que tomar atitudes
de redução de velocidade, de aumento de distância de segmento, de atenção aos pedestres, aos alunos que ali estão saindo da escola, para você evitar situações de risco. Então, esse é um exemplo básico aí para você entender o que é a previsão enquanto redução de risco no trânsito, ok? Como quarto elemento da direção defensiva, nós vamos falar da habilidade, né? Como nós já dissemos agora há pouco para vocês, quando pontuamos a questão da imperícia, ter habilidade é um conjunto de ações que leva tempo, né? Então você tem que ter destreza, perícia, prática, tudo isso vai te levar a uma condição de ter habilidade no trânsito. Sempre lembrando, jamais transforme esse conjunto de conhecimentos que você acaba transformando em habilidade em autoconfiança. O condutor não pode ser jamais no trânsito autoconfiante, ok? Porque você não sabe o que vai acontecer na próxima esquina. Cada vez que você passa por aquela via, ela está diferente. Então jamais autoconfiança no trânsito. É fundamental para o condutor estudar o trânsito, as suas regras, né? Tendo prática na condução do veículo automotor, criando assim uma habilidade, jamais transformando isso em autoconfiança, ok? Como quinto elemento da direção defensiva, condutores, nós temos que falar da decisão. A indecisão no trânsito causa muito acidente. Condutor indeciso não sinaliza, né? Não pratica uma velocidade constante. A gente tem que entender que o condutor tem que ser decidido no trânsito. E como é que você pratica isso? Como é que você vai levar a decisão para o trânsito? Tomando atitudes corretas, tomando atitudes corretas, sinalizando sempre com antecedência as suas intenções, ok? Uma velocidade constante, nada de acelerar demais, frear demais, ok? Então sempre seja decidido no trânsito para que assim você evite riscos. E cumulado com esses 5 elementos que vão te fazer um condutor defensivo, nós temos que entender que a cada momento nós tomamos decisões, né? Nós praticamos ações. Contudo, condutor, não adianta você ir para o trânsito e praticar ações incorretas. Então as suas ações têm que ser sempre corretas, pautadas na lei de trânsito, né, nas regras de direção defensiva, visando sempre um trânsito seguro, humano e sem acidentes, ok?